Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios, e vamos aos destaques da última semana. Uma gigante da tecnologia, a Microsoft, anuncia um plano robusto de investimento pesado, claro, em inteligência artificial e na Alemanha. A Heineken teve resultados abaixo do esperado e fez um alerta no setor cervejeiro no mundo. Mercado imobiliário aquecido. Aspen está entre as preferências dos brasileiros que querem um imóvel fora do Brasil. E em terras brasileiras, a plataforma de aluguel por temporada Airbnb surpreende e apresenta bons resultados com reservas no país. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E a plataforma de aluguel por temporada Airbnb apresentou resultados favoráveis com reservas no Brasil. O aplicativo viu essas reservas quase dobrarem no Brasil e um aumento da demanda na América Latina. Esses foram um dos maiores destaques dos resultados financeiros do aplicativo de compartilhamento de residência e fez o próprio CEO da empresa, o Brian Chesky, declarar que ele vê mercados fora dos Estados Unidos como uma das maiores oportunidades de crescimento do Airbnb. Por isso, o aplicativo planeja aumentar a presença em 12 países, como Suíça, Bélgica e Holanda. Agora, eu estou falando muito localmente, né? Estou falando de Brasil, estou falando da América Latina, falando em números globais, eu tenho os números para chamar aqui no telão. A receita do quarto trimestre teve uma alta aí de 17%, a receita bateu, isso no mundo, tá? A receita bateu 2 bilhões e 200 milhões de dólares. O número de noites e experiências reservadas, né, que eles chamam de experiências reservadas, teve um crescimento aí de 11%, batendo quase 99 milhões, quase 100 milhões aí, hein? 98 milhões e 800 mil noites e experiências reservadas. Eu coloquei esse número porque é fundamental, né? Ali onde o Airbnb é onde o aplicativo ganha dinheiro. Esses dois números, tanto a receita do quarto trimestre quanto o número de noites e experiências reservadas, são números que superaram a projeção dos analistas, fazendo aí com que 2023 fosse mais forte do que o planejado, especialmente pela alta nos mercados internacionais, fora dos Estados Unidos, como a gente acabou de ver e falar aí no Brasil. E esses números aqui mostram um outro movimento interessante também. Eles sugerem que aquele frenesi, aquele boom das viagens pós-pandemia ainda não terminou, né? E que movimenta uma economia, movimenta a companhia aérea, movimenta hotéis, se bem que o aplicativo Airbnb é um forte concorrente dos hotéis, né? Em um comunicado, o Airbnb diz que a demanda dos hóspedes continua forte, sobretudo entre os que reservam pela primeira vez. E ela está particularmente animada, sabe com o quê? Com os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, onde a demanda ali na França deve aumentar e muito. Agora, saindo do Airbnb, vamos para uma gigante aí de tecnologia, vamos para, na verdade, para a empresa mais valiosa do mundo, né, que virou esse ano, a Microsoft. A Microsoft anunciou planos de investir 3 bilhões e 200 milhões de euros, aproximadamente aí 3 bilhões de dólares, 3 bilhões e 400 milhões de dólares, isso nos próximos 2 anos, tanto em infraestruturas de inteligência artificial e não nos Estados Unidos, é na Alemanha que foi anunciado esse aporte. Esse aporte ele foi revelado pelo presidente da gigante tecnológica em um evento com o chanceler
da Alemanha, o Olaf Scholz. A Microsoft está investindo pesado em infraestrutura de nuvem e também data centers, enquanto busca aí se tornar uma potência de inteligência artificial por meio daquela sua parceria bilionária com o OpenAI, que é o laboratório por trás do ChatGPT e que ela vem investindo há muitos anos e fez um grande investimento em janeiro de 2023, quando ela colocou ali 10 bilhões de dólares. Agora, o otimismo em relação à estratégia da empresa fez com que a sua capitalização de mercado ultrapassasse 3 trilhões de dólares, ultrapassando a Apple nas últimas semanas, né, como a empresa mais valiosa do mundo. Esse investimento de agora vai ser o maior investimento direto da Microsoft na Alemanha. Os recursos serão direcionados para construir novos data centers ali nos arredores de Frankfurt e também outras localidades do país. O investimento ocorre em um momento em que os reguladores europeus pressionam as empresas de nuvem a armazenar os seus dados dentro do bloco, devido a questões de privacidade e também segurança. A Microsoft é o segundo maior provedor de nuvem depois da Amazon. No último trimestre, as vendas de serviços de nuvem Azure da Amazon cresceram 30%. Vamos falar de cerveja, porque uma das maiores fabricantes de cerveja do mundo, a Heineken, teve resultados abaixo do esperado e acendeu um alerta sobre um cenário mais desafiador para o setor cervejeiro. Esse alerta que eu falei é sobretudo por conta de incertezas econômicas e geopolíticas e também inflação persistente em vários países do mundo, que podem afetar aí os resultados neste ano de 2024. O lucro da Heineken no ano passado foi de 2 bilhões e 300 milhões de euros. É bom porque deu lucro, né? Tem muita empresa que dá prejuízo. Agora, foi menor do que no ano anterior, quando bateu aí 2 bilhões e 680 milhões de euros. O volume de cerveja também caiu 4,7% no ano, lembrando que tem marcas conhecidas, né? Não é só a Heineken, tem a Amstel, tem a Sol. A Heineken é a mais conhecida porque dá nome ao grupo, a empresa da Holanda. E apesar do volume de venda de cerveja ter diminuído, as receitas aumentaram quase 5%, foi 4,9%, isso graças a ajustes nos preços. Eles aumentaram os preços no mundo, em média o preço final ao consumidor entre os diferentes mercados cresceu 10,2% no ano passado, aumentou muito a cerveja. A Heineken possui hoje 140 cervejarias em mais de 70 países, empregando 85 mil profissionais. A empresa, no trimestre passado, já havia informado que a demanda de cervejas no mundo tem se recuperado aí gradualmente e pontuou que metade dos mercados em que atua está com tendência de volume que já começa a melhorar. E um recente estudo lançado pela KPMG, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, mostrou quais são as maiores preocupações das empresas atualmente. Por exemplo, 76% das companhias brasileiras divulgaram informações referentes a ESG. É uma alta de 12% em relação à edição desse estudo anterior, evidenciando aí maior preocupação com transparência. O levantamento teve como base dados de 282 companhias abertas no Brasil. E para falar mais desse assunto, nós vamos receber 2 executivos da KPMG, o Sidney Ito, que é sócio em riscos e governança corporativa da KPMG, e a Fernanda Alegretti, sócia diretora da KPMG, ambos responsáveis pelo estudo. Sidney e Fernanda, muito obrigado pela presença aqui no Business. Vou começar com você, Sidney. Qual é, afinal, a demanda mais comum, mais falada aí dos empresários brasileiros hoje? Okay. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade desse debate. Eu vejo que é muito importante, primeiro, nós repararmos a questão de que um empresário brasileiro, né, o gestor do negócio, aquele que está no dia a dia do negócio, ele tem, dentre as suas responsabilidades de ter um bom produto,
um bom negócio, uma boa estratégia, é atender às expectativas dos chamados stakeholders. Então, o que são os stakeholders? São os consumidores, os clientes, os próprios fornecedores, o mercado de uma forma geral, órgão regulador, ou seja, todos aqueles que são interessados na empresa, ou seja, atender da melhor forma possível em termos de visibilidade e imagem da empresa, qualidade do produto, do serviço ou do próprio negócio e ter um futuro promissor para o próprio negócio. E, ao mesmo tempo, ele tem que atender às expectativas do chamado shareholder, que é o dono da empresa, que é o acionista, que é o investidor, que é o aspecto do lucro. Então, hoje a maior demanda do empresário realmente é conseguir o melhor equilíbrio possível nesse sentido, o melhor produto, o melhor negócio, o melhor serviço e, obviamente, trazendo a rentabilidade, a lucratividade, né, o retorno do investimento que se espera desses investimentos no negócio. Agora, deixa eu chamar a Fernanda, que é para a nossa conversa. Fernanda, se fala muito hoje em dia, e no estudo mostra isso, sobre governança corporativa e a importância dela para todas as empresas. Por que, afinal, esse termo governança corporativa é tão importante para qualquer empresa hoje? Bruno, assim, bem objetivamente, primeiramente também, né, obrigada aí pelo convite, mas sendo bem objetiva na resposta, pela perenidade da empresa, tá? A governança engloba uma série de temas, né? Então vai desde cybersecurity até ESG, vai passar por diversos temas. Eu diria que quase tudo hoje está relacionado à governança corporativa numa empresa. E para boa gestão e para perenidade do negócio, é imprescindível que uma empresa tenha uma boa governança corporativa, né? Então eu acho que aqui da parte da KPMG, esse estudo que você mencionou e que a gente está debatendo aqui no programa hoje, ele existe há 18 anos, então a gente consegue acompanhar a evolução da governança corporativa nas empresas abertas no Brasil há 18 anos. Então a gente consegue justamente ver quais indicadores que melhoraram, quais são aqueles que ainda exigem alguma atenção do mercado e dos stakeholders, como o Ito mencionou, mas a gente vê que a importância da governança e a atenção que as empresas e que a sociedade como um todo está dando para a governança corporativa vem aumentando ano a ano. Agora, um dos pontos também, saíram vários pontos aí, fatores de risco aí pelas empresas. Tem dois que me chamaram a atenção e gostaria que vocês comentassem. Um era condições políticas, econômicas e de mercados. Apareceu isso no estudo de vocês, que é uma preocupação, um dos principais fatores de preocupação entre os empresários e empresas brasileiras. E o outro são riscos de segurança cibernética. Vou começar aí pela segurança cibernética, que é um tema muito relevante hoje. Como é que as instituições privadas, vou falar aí de um banco, que todos os bancos, a gente recebe presidente de bancos aqui nos programas da Jovem Pan, todos falam que estão muito preocupados. Então, desde um banco até uma varejista, como é que essas instituições privadas, elas têm se mobilizado e, na verdade, trabalhado aí para garantir a segurança dos clientes. E, claro, da companhia também, porque elas têm milhares de dados, milhões de dados dos clientes, mas como é que elas estão trabalhando em relação a essa segurança? Bom, pode começar, pode falar. Depois a Fernanda complementa. A questão de segurança cibernética, ela tem, assim, todo um sentido de que o risco, ele é crescente, da seguinte forma. No primeiro momento, se preocupavam em discutir o risco da segurança cibernética como uma questão de risco pessoa física, que passou para ser um risco de pessoa jurídica, para se passar a ser um risco institucional de governos e de países de uma forma geral, né? Então, ou seja, ele foi de um crescente. E dentro desse crescente, hoje, o que se discute, antigamente era como me defender para não ser atacado. Hoje as empresas discutem de forma diferente. Aqui, eu sei que serei atacado, mas como eu faço para saber que estou sendo atacado e consigo endereçar esse ataque para ter o menor prejuízo possível? E hoje o que o regulador ele acaba exigindo é que, além disso, você comunique imediatamente ao mercado para se saber o tamanho do dano, ou seja dano
o financeiro para a própria empresa, mas o dano de vazamento de informações ao mercado. Ou seja, então, esconder nunca, né? Você tem que imediatamente informar todo mundo que você está sendo atacado, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, o órgão regulador norte-americano, hoje, ele exige que todas as empresas abertas, no momento que ela souber que está sofrendo um ataque, e ele for material, for significativo, como eu falei, seja financeiramente ou de dano de vazamento de informações, a empresa tem até 4 dias para divulgar isso ao mercado. Tá. E o que está acontecendo hoje é que o Brasil está indo no mesmo caminho, né, nesse propósito. É isso que eu ia perguntar, Sidney, porque você citou um exemplo de regulação fora do Brasil. Como é que está o Brasil nessa questão, até mesmo regulatória, nesse assunto de segurança cibernética? Nós estamos muito atrasados, nós estamos aí perto aí dos países mais avançados nessa área. Como é que está o Brasil nesse quesito? Não, isso é um bom ponto de discussão, porque o Brasil ele está bem avançado em termos de regulação, até porque ele criou já há algum tempo a Lei Geral de Proteção de Dados, não é? Ou seja, de realmente as empresas serem responsáveis por administrar os dados pessoais ou corporativos, né? Seja de pessoa física, seja de pessoa jurídica, e hoje já existe todo um processo de punição a quem não cumpri-lo adequadamente. Junto com isso vem a própria regulação que eu comentei, que os reguladores brasileiros estão trabalhando num processo de uma exigência muito similar à norte-americana em divulgação, quando houver um próprio vazamento em si. E recentemente, no final do ano, o governo brasileiro criou um comitê de segurança cibernética. Ele ainda está sendo desenvolvido. Então eu vejo assim que o processo segue de forma tão significativa no Brasil como nos demais países. Então é uma tendência de preocupação para todos. Então, como você comentou, um banco, um varejo que vende de forma online e qualquer outra transação, a questão cibernética vai ser cada vez mais crescente em termos de segurança, porque junto com ela vem a questão da inteligência artificial, vem a questão da digitalização, da inovação tecnológica. Então, junto com ele vem todo o risco cibernético, então por isso que todo esse arcabouço regulatório vai sendo seguido. Fernanda, você que acompanhou aí esse estudo e viu os problemas, as demandas das empresas, dá para afirmar que nós vivemos um momento aí de maior controle interno das empresas, isso no mundo todo, mas no Brasil também? Bruno, com certeza. Eu ia até mencionar um dado aqui. A gente tem um outro estudo, né, da KPMG, que é feito pelo nosso Instituto de Governança Corporativa, que é o ACI Institute, que a gente analisa os riscos divulgados pelas empresas abertas, tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui de como esse tema ganhou proeminência nos últimos anos, o risco de tecnologia e cybersecurity passou de 34%, né, mencionado por 34% das empresas em 2019, para 80% na última edição do estudo. E aí a gente está falando da mesma amostragem desse estudo de governança corporativa. Então, em média, aí 280 empresas abertas no Brasil, tá? Então, só para a gente ter uma ideia de como esse tema ganhou proeminência. E como o Ito mencionou, eu acho que cada vez mais a tecnologia e cyber vem englobando mais temas, né? Então, aí tem inteligência artificial, vai ter realidade virtual, enfim, cada hora a gente vê surgir um novo tema relacionado à tecnologia e os riscos, evidentemente, vão aumentar da mesma forma que as oportunidades vão aumentar também, né? Então, são duas coisas que eu acho que são indissociáveis, né? Então, quanto mais oportunidade você tem, você também vem aí imbuído diversos riscos com essas novas tecnologias e oportunidades que surgem no mercado. Agora, a gente está falando de controle interno, de governança corporativa, a Fernanda falou de inteligência artificial, estávamos falando de segurança cibernética, de todos os temas, e tem vários outros temas que apareceram aí no estudo de vocês, né? O que mais surpreendeu vocês em relação a essa demanda que a gente está falando mesmo dos empresários e empresas brasileiras? Quem fala primeiro aí? O Sidney? Vai lá.
Posso ir, Fernando? Eu vou falar primeiro. Pode falar, Sidney. Um item que não é surpreendente, mas vale a pena citar, é a questão que nos últimos anos, você falou, né, que o risco mais citado é relacionado à questão do risco econômico e financeiro. Isso. Onde eu quero citar é que o segundo, normalmente, é o risco regulatório, tá? E por que eu tô falando deles? Porque o sucesso de um país, né, e dentro do mundo corporativo, é como um país ele administra essa questão de separar, ou como administrar de forma separada esses dois riscos. Então, vou dar o seguinte exemplo. No Brasil, muito se discute sobre o Banco Central administrar a taxa de juros, né, totalmente desatrelado do próprio governo. Por que isso é importante? Porque os países trabalham dessa forma. Porque há uma tendência que quando você tem um risco econômico e financeiro latente, ou ele ser crescente, há uma tendência de você criar regras regulatórias para endereçar esse risco. E às vezes as regras regulatórias elas podem resolver uma situação de curto prazo, mas trazer um risco muito maior de longo prazo para a própria instituição ou para o próprio país. Então, por isso que, voltando ao exemplo do Banco Central, faz-se essa separação, que o Banco Central seja independente. Por quê? Porque ele administra a taxa de juros em cima de perspectivas de longo prazo, para que não se crie regulações ou regras para se resolver questões de curto prazo. Então, por isso que esses dois riscos, eles sempre aparecem de forma significativa, mas, de certa forma, ele dá uma certa tranquilidade ao empresário brasileiro por causa dessa separação. Fernanda, bem rapidinho, o que mais surpreendeu aí de todos os pontos? Eu acho que diversidade, Bruno, é uma questão que a gente vem acompanhando há algum tempo, né? Então, aí eu me refiro não só à diversidade de gênero, mas também a diversidade etária, de formação do conselho de administração, das expertises ali que compõem o board, né? Então, inicialmente, quando a gente começou a ver a diversidade no conselho, ela estava crescendo muito vagarosamente ao longo dos anos. E nas últimas edições do estudo, a gente viu que a composição do conselho começou a ter mais diversidade num ritmo mais rápido. Bom, nós conversamos com Fernanda Alegretti e Sidney Ito, dois executivos da KPMG e que fizeram um estudo muito recente aí, mostrando aí as maiores demandas do empresariado brasileiro. Fernanda e Sidney, muito obrigado. Obrigada a você, Bruno. E olha, um mercado que não conhece a palavra crise já de algum tempo, tá? É o mercado de jatinhos novos e usados que segue em alta no Brasil e especialmente por um setor em especial, o agronegócio. Serviços, aliás, de táxi aéreo estão entre os mais solicitados por essa turma. Em número de frota de jatos executivos, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, que tem uma frota aí de 14 mil unidades. Considerando apenas os jatos, a frota brasileira saltou de 780 unidades em 2022 para 852 unidades no ano passado. Agora, tem um sinal importante chegando no setor, que é o surgimento em Goiás do Antares Polo Aeronáutico. O que é isso? É um empreendimento que está sendo levantado em Aparecida de Goiânia com a promessa de se tornar o maior aeroporto de negócios do Centro-Oeste. Centro-Oeste é onde está o agronegócio, né? Dominando o país. Os investimentos nesse novo aeroporto são de 100 milhões de reais. Isso só na primeira etapa, com pista e o terminal de operações, que devem começar a operar já no fim deste ano. O Antares tem... Eu tô falando toda essa notícia para vocês, muita gente já vai sacar o que é. Ele é inspirado no Catarina Aeroporto Executivo Internacional, em São Roque, que fica a 62 quilômetros da capital paulista, em São Paulo, né? Que é da JHSF. O Catarina, ele teve um ótimo desempenho nos últimos anos. Aumentou em 61,3% o número de movimentos e em quase 37%
o de litros abastecidos, isso na comparação com 2022, e passou a operar voos internacionais 24 horas, como já eram as operações nacionais. Portanto, vem novo aeroporto executivo no Brasil e lá por Goiás, onde o agronegócio domina o país. E saindo dos jatinhos, vamos agora para o mercado imobiliário mundial, porque com as temperaturas mais elevadas na maior parte do Brasil, agora no começo do ano, né? Muita gente anda preferindo investir num destino mais, digamos, gelado e bota gelado nisso. Entre as regiões mais cobiçadas pelos endinheirados que buscam um imóvel fora do país, Aspen vem ganhando a preferência. Isso já de algum tempo, mas ela segue aí na preferência de muitos brasileiros endinheirados. O destino, que é bastante tradicional para a prática de esqui, está entre os mais procurados para quem deseja uma segunda residência fora do país ou apenas um investimento. E o que pesa a favor dessa aposta é a escassez de terrenos na região, o que sugere um potencial ainda grande de valorização desses imóveis. Vale lembrar que a cidade do Colorado tem apenas 7 mil habitantes e recebe aproximadamente 1,5 milhão de turistas por ano. E apesar dos termômetros apontarem temperatura abaixo de zero, a alta temporada é, sem dúvida, claro, o inverno, como vocês estão vendo por essas imagens belíssimas, com destaque, como a gente já falou, para a prática do esqui. Mas há ainda aqueles que o objetivo principal é só investir, é só investimento. Compram um imóvel, em geral à vista, e com a locação, né, compram à vista, e com a locação conseguem um retorno entre 5% a 7% ao ano, isso em dólar. Segundo um brasileiro que se mudou para Miami há pouco tempo e há 5 anos se consolidou em Aspen, né, proprietário de uma corretora de imóveis, o Tony Marks, em 3 anos a sua empresa faturou 110 milhões de dólares. Somente em fevereiro as vendas de imóveis somaram 22 milhões de dólares e isso 100% destinados a clientes brasileiros. E com essas imagens geladas que vocês estão vendo, eu encerro o Business vai ficando por aqui. Eu sempre agradeço a sua audiência, a sua companhia e confiança. Lembrando que o nosso encontro é sempre aos sábados, às 15h. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.